Olá, galerinha, tudo bom? Bom, venho aqui para resolver mais alguns exercícios aí de concurso público, todos eles da VUNESP, tá certo? De perímetro e área. Vamos lá. Para elaborar um desenho gráfico, ele utiliza uma escala de meio centímetro do desenho correspondente a 0,1 km no comprimento real. Se a figura real a ser representada nesse desenho é um quadrado com área de 1.600 metros quadrados, é correto afirmar que, no desenho, essa figura terá os lados cuja medida em centímetro é igual a... Então vamos lá. Você tem uma figura real, certo? Então você vai ter um quadrado aqui, que eu vou falar que ele é um quadrado real. Então entendam isso daqui que eu estou desenhando como um quadrado, tá certo? É só uma representação. Em que meio centímetro vai equivaler a 0,1 km, ou seja, meio centímetro corresponde a... Eu já vou passar para metro, já que ele me deu a área em metros quadrados, por isso que 0,1 km vai ser 100 metros. E como o real tinha 1.600 metros quadrados, quer dizer que quantos metros eu tinha de cada lado? Como é um quadrado, lembrando que a área do quadrado é lado ao quadrado, se ele me deu que a área é de 1.600, então, para eu achar esse lado que está ao quadrado, o inverso do quadrado, é nada mais que a raiz quadrada de 1.600. Então, é igual ao lado. Se a gente for pensar de uma forma bem simples, raiz de 16 é 4. E como tem dois zeros, quando está dentro da raiz quadrada, sai apenas um zero. Portanto, o lado deveria ser de 40 metros. E como aqui estava em centímetros e em metro, eu sabia que meio centímetro equivalia a 100 metros. Só que eu tenho apenas 40 metros. Então, vai corresponder a x centímetros, que é o que ele pede, a medida do nosso lado real aqui, tá ok? Então, vamos fazer aqui uma regrinha de 3, né, diretamente proporcional, ficando 100 vezes x é igual a meio vezes 40. E aí temos meio vezes 40, ou seja, metade de 40, é 20. Então, vai ficar 100x igual a 20. Agora, o 100 está multiplicando, portanto, ele vai passar dividindo 20. Então, vai ficar x é igual a 20 dividido por 100. E 20 dividido por 100, dividir por 100 é perder duas casas. Então, uma das casas que eu perco vai ser o 0 e a outra o 2. Então, vai ficar 0,2, tá ok? Então, ficaria dessa maneira. Portanto, alternativa a letra B. Esse aí é o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo. Um escritório possui duas salas retangulares, A e B, conforme mostra a figura cujas medidas estão em metros. Então, aqui, uma de 4,5 por x mais 1 e a outra é x por 5,4. Sabendo que as duas salas possuem áreas iguais, então o perímetro da sala A em metros é... Bom, se possuem áreas iguais, significa que a área de A é igual à área de B. E como são retangulares, como que eu acho a área de um retângulo? É apenas fazer base vezes altura. Então, vamos fazer base vezes altura. No caso da A, temos x mais 1, que é a nossa base, e a altura é 4,5. Ok? E isso tem que ser igual a 5,4, que é a base da nossa área B, vezes x, que é a altura de B. Aqui tem uma multiplicação com valores dentro do parênteses, portanto, isso tenho que fazer uma distributiva, ficando 4,5 vezes x é 4,5x. E 4,5 vezes 1 é 4,5. Correto? Igual a 5,4x.
Ou seja, ficou uma equaçãozinha de primeiro grau. Então eu faço aquela coisa, letra de um lado, número do outro. O 4,5 já está desse lado, que é o nosso número sem incógnita. E ali o 4,5 vai passar para o outro lado da nossa equação, só que tenho que mudar o sinal. Ele estava positivo, vem negativo. Fazendo aí, vamos trazer aqui para cima por causa do espaço. Temos 4,5 ainda deste lado da igualdade, enquanto do outro ficaria. Quanto que é 5,4x menos 4,5x? Então, temos 0,9x, ok? E se eu quero x, o 0,9 está multiplicando, então ele passa dividindo, ficando 4,5 dividido por 0,9. Os dois têm uma casa decimal, então eu posso esquecer da vírgula. Esquecendo da vírgula, ficaria 45 dividido por 9. E 45 dividido por 9 nada mais é que 5, tá ok? Achei o valor do x. Só que notem que não era ainda o que ele perguntava. Ele perguntava o perímetro da sala A. Então, quanto que vai ser o perímetro da sala A? Nós temos aqui a altura, que era 4,5. E aqui ó, era x mais 1. Só que x é 5, então 5 mais 1 é 6. Isso aqui é 4,5, aqui é 4,5. Esse aqui é 6, aqui em cima também vai ser 6. E para eu achar o perímetro nada mais é que a soma de todos os lados. Então eu faria 4,5 mais 6 mais o 4,5 mais o 6. Isso daqui vai dar 4,5 com 4,5 dá 9, 9 com 6 dá 15, com mais 6, 21. Então, o perímetro vai ser 21, tá ok? Então, a alternativa, a letra B, novamente. Vamos para o nosso terceiro exercício. Uma sala retangular tem uma de suas medidas indicadas na figura em metros. Então, temos x e 8. Sabendo-se que o perímetro dessa sala é numericamente igual a 3/4 de sua área, pode-se afirmar que o valor de x em metros é... Então, vamos entender o que ele falou. O perímetro dessa sala é numericamente igual a 3/4 da área. Ou seja, perímetro é igual a 3/4 da área. Estou repassando exatamente isso daqui que está entre os azuis. Bom, passando do português para o matematiquês, digamos assim. Mas quanto que é o perímetro dessa sala? Não esqueçam que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar tudo aqui. X mais 8 mais x mais 8. Então, ficaria... Vamos pensar aqui, ó, x mais x, 2x. Então, o perímetro já vai ser 2x mais... E 8 mais 8, 16. Então, 2x mais 16 é igual a 3/4 da área. Mas quem que é a área? A área é base vezes altura. A nossa base é 8 e nossa altura é x. Então, ficaria dessa maneira a nossa equação. Notem que ainda aqui, como é uma multiplicação, eu posso simplificar o de baixo com o de cima. Porque 8 dividido por 4 é 2, ok? Então, vamos lá. Continuando. Ficou, então, 2x mais 16 é igual a 3 vezes 2 dá 6, portanto, 6x. Agora, equaçãozinha de primeiro grau novamente. O 2x que está somando passa para lá, subtraindo. Então, fica 16 igual a 6x menos 2x. E 6x menos 2x é 4x. E como eu quero x, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. E 16 dividido por 4, o x vai ser igual a 4, tá ok? Então, está aí o nosso exercício 3, portanto, resposta à letra D, tá ok? Vamos aqui para o nosso quarto exercício. Vamos ver o que ele fala. Em uma casa, a área de um quarto é 2/3 da área da sala, ambos retangulares e de medidas indicadas na figura.
Nessas condições, pode-se afirmar que o perímetro do quarto em relação ao perímetro da sala é o mesmo, a metade, maior, menor, enfim. Vamos ver. Na sala, ele fala que a área é 24 e eu tenho a base que é 6. Então, eu consigo achar a altura. Vamos deixar a altura aqui. A área é igual base vezes altura. Como a área é 24 e a base a gente acabou de ver que é 6, então a gente acha a altura. Basta eu passar o 6 dividindo. E 24 dividido por 6 vai dar 4. Então, a altura aqui da sala é 4. Só que ele ainda me falou que a área do quarto é 2/3 da área da sala. Ou seja, a área do quarto, vou colocar um quezinho aqui indicar quarto, é 2/3 da área da sala. Correto? Então, a área do quarto era a base vezes a altura aqui, que eu vou novamente representar por H. Então, a base é 5 vezes H é igual a 2/3. E a área da sala a gente já sabe que é 24. Ficando, portanto, 5H igual. Novamente, eu posso simplificar aqui o 24 com 3, né? Porque 24 por 3 dá 8. E 2 vezes 8 fica 16. Então, a altura é 16. Desculpa, 5 alturas é 16. Ou seja, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Nós vamos ter que a altura é 16 dividido por 5, que dá 3,2. Agora vamos comparar os perímetros. Vamos somar os perímetros aqui, vou fazer de vermelho. Perímetro da sala. Temos 6 de base, 4 de altura. Então, aqui também tem que ser 6 e aqui tem que ser 4, certo? Equivalentes. 6 mais 4 dá 10, mais 6, 16, mais 4, 20. Então, o perímetro da sala é igual a 20 metros. Agora, vamos ver o perímetro do quarto, quanto que vai dar. Isso aqui é 5, aqui em cima também é 5. Isso aqui é 3,2, aqui também é 3,2. 5 mais 5 já dá 10, mais 3,2, 13,2, com mais 3,2, 16,4. Então, vamos lá. Quem que é maior? Maior é a sala, que tem 20 metros, enquanto o quarto só tem 16,4, tá certo? E quanto que é maior? Para eu saber quanto é maior, eu vou subtrair. E nessa subtração vai dar, vamos colocar 1,0 aqui para ficar mais fácil. Empresta, de 20 fica 19, aqui ficaria 10. 10 menos 4 é 6, 9 menos 6 dá 3 e 1 menos 1, 0. Portanto, a sala é 3,60 metros de perímetro maior. Só que ele falou, ó, afirmar que o perímetro do quarto em relação à sala. Então, o quarto vai ser 3,60 metros menor. Então, vem para cá. Alternativa, letra D. Ok? Então, ficar bem atento nessa pergunta, porque ele poderia estar perguntando qual o perímetro da sala em relação ao quarto. Se fosse da sala em relação ao quarto, era 3,60 metros maior. Ok? Então, esse foi nosso quarto exercício. Vamos para o quinto. Em um terreno com 200 metros quadrados de área, foram construídos um barracão e uma casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno e o barracão ocupa 25% da área restante. Em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntas. Então, vamos lá. Nós temos 200 metros quadrados de área. Como a casa ocupa 3/5, quanto que a casa vai ocupar? Então, é 200 vezes 3/5, que dá. Vamos simplificar 200 por 5 aqui, ó. 20 por 5 dava 4, ainda sobra um 0, 40. Então, 40 vezes 3, 120 metros quadrados. Então, eu tenho 120 metros quadrados de casa. Quanto que sobraria de terreno? Então, vai sobrar de terreno os 200 que eu já tinha, menos os 120 da casa. Então, sobram 80 metros quadrados.
e o barracão ocupava 25% dessa área restante. Então, o barracão ocupa 25%. Lembra que por cento é por 100, dividido por 100. 80 vezes 25 dá... Se fosse 4 vezes 25 é 100, então vai dar 200. Tá certo? E notem que 0 vem para cá, 8 vezes 5, 40 e a 4. E daí 8 vezes 2, 16. Então, 2.000. Dividido por 100. Posso simplificar 2 zeros, dando 20. Então, eu tenho 20 metros quadrados de barracão, tá ok? Se eu tinha 120 de casa e 20 de barracão, então a área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntas, 120 com mais 20, eles vão ocupar 140 metros quadrados, tá certo? Eu estou somando tanto a casa quanto o barracão. Só que ele queria a porcentagem, e para eu achar a porcentagem eu tenho que dividir pelo meu total, que é 200. Então, ou senão você poderia pensar na regra de 3 também, né? 140 é x, por exemplo, e 200 corresponde a 100%. Também seria um jeito de nós pensarmos. Pode ver que vai ser a mesma coisa que dividir, porque 200 vezes x é 200x e 140 vezes 100. Aí nós temos 200x e 140 vezes 100, basta acrescentar 2 zeros no 140. E aí, ó, o 200 que está multiplicando vem dividindo. Olha o que eu comentei da divisão por 200. Está aqui. Aí nós podemos cortar 2 zeros, né, de cada um, ó, um zero de cima, um zero de baixo. Um zero de cima, um zero de baixo. Ficou 140 dividido por 2. E 140 dividido por 2 é 70, correto? Metade de 140 é 70. Portanto, 70%. Alternativa, letra E. Vamos para o sexto. Um bloco maciço de argila tem a forma de um prisma reto de base retangular e altura igual a 24 centímetros, conforme mostra a figura. Então, está aqui a base x e largura 5 e altura 24, que nem ele falou. Sabendo que o volume do bloco é 900, então o perímetro da base indicado na figura mede. Então vamos ver, o que ele pede é o perímetro. O perímetro seria x mais 5, mais o x que está desse lado, mais o 5 que está desse, tá certo? Porque ele pede o perímetro da base. Então eu tenho que achar o x. E para eu achar o x somente através do volume, já que o volume de um paralelepípedo é a multiplicação das 3 dimensões, ou seja, de comprimento, largura e altura. Então, como o volume ele deu que é 900, eu vou fazer aqui, ó, comprimento, que é o x, largura, que é o 5, e altura, que é o 24. Multiplicação dos 3. Tem que dar igual a 900. E 5 vezes 24 é 5 vezes 4, dá 20. Vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então, dá 120. E para eu achar o x, já que o 120 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 900 dividido por 120. Posso cortar um zero, correto? De cada um. Ficando 90 dividido por 2. Vamos fazer aqui, então, 90 dividido por 12. Quanto que dá? Nós temos aí 7 vezes 12, já chega em 84. 90 menos 84 é 6. Como eu não tenho nada para descer, o que eu faço? Eu acrescento a vírgula no quociente e o zero no resto para eu poder continuar a divisão. E 60 dividido por 12 é 5, ou seja, zerou. Então, o x vale 7,5. E como ele me pediu o perímetro da base, o perímetro basta eu somar todos os lados. Portanto, 5 mais 7,5 mais o outro 5 e o 7,5. Tá ok? Então, vamos somar tudo isso e ver quanto é que dá. 5 mais 5 dá 10.
mais 7,5, 17,5, mais 7,5, 25. Então, o perímetro da base é 25 centímetros. Então, alternativa, a letra C, tá certo? Então, esse foi nosso sexto exercício. Vamos lá para o sétimo. 2 carros partem no mesmo instante das cidades de Campo Verde e Porto Grande, com destino à Vitória do Sul, pelo caminho mais curto. Então, o mais curto é essa reta, e de Porto Grande a mesma coisa, essa reta para chegar em Vitória do Sul. Considerando que eles mantêm a mesma velocidade, é correto afirmar que o carro que chegará primeiro e a distância que o outro estará nesse momento da cidade de destino são, respectivamente. Então, ele pergunta quem chega primeiro e qual a distância que o outro está para chegar. Qual o melhor raciocínio? Achar essa distância e achar essa distância. Aí ver quanto que um falta para o outro. Só que para fazer isso eu preciso fazer por Pitágoras, tá certo? Então aqui, ó, nós temos esse triângulo. Aqui é 60 e aqui é 25. Esses exercícios da VUNESP eu gosto muito de fazer por semelhança, tá certo? Então quem conhece o triângulo 5, 12, 13, por exemplo, já conseguiria por semelhança fazer o valor, ó, que é 5, aqui é 12. Como 5 vezes 5 dá 25 e 12 vezes 5 dá 60, era só você fazer 13 vezes 5 e chegar no 65 aqui em cima, tá certo? Então, quem é bom de semelhança pode fazer dessa maneira. Mas eu vou fazer por Pitágoras aqui para abranger a todos aqui, tá ok? Então, Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, vamos ter x ao quadrado. 25 ao quadrado é 625 e 60 ao quadrado é 3.600. Somando os dois, vai dar 5 mais 0 é 5, 2 mais 0 é 2 e 36 mais 6, 42. Isso x ao quadrado. E o inverso do quadrado, como a gente já falou, é a raiz. Então, seria a raiz de 4.225. E a raiz de 4.225, nós temos que é 65. Como eu havia falado, era só pegar e fazer 13 vezes 5. Quem soubesse esse triângulo, que cai bastante aí na VUNESP, é achar a semelhança. Tá ok? Então, aqui, 65. Agora, vamos para o outro triângulo. Vamos desenhar aqui, vou desenhar aqui embaixo, para ficar claro. Nós temos 27 e 36. Esse triângulo também dava para fazer semelhança? Claro, pelo outro triângulo que aparece aí, que é o triângulo 3, 4, 5, mais conhecido, triângulo pitagórico. Note que se eu fizer 3 vezes 9, dá 27. 4 vezes 9, 36. Era só fazer 5 vezes 9 se achava esse valor aqui, que dava 45. Mas, igual eu fiz no outro, fazer por Pitágoras para abranger todos aí. Então, basta eu fazer x ao quadrado igual 27 ao quadrado mais 36 ao quadrado. Olha as continhas como acabam sendo chatas para quem não conhece esses dois triângulos, tá certo? Então, vamos fazer aqui 27 ao quadrado. Isso dá 729. É só você fazer 27 mais 27 vezes 27, você chega aí na resposta. E 36 ao quadrado é 1.236. Desculpa, 1.296. Ok? Mesma coisa. 36 vezes 36, você chega aí nos 1.296. E fazendo 729 mais 1.296, chegamos em 2025. E assim como fizemos aqui nessa parte, como x está ao quadrado, basta eu tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2025. E a raiz quadrada de 2025 é 45, como eu havia já comentado. Portanto,
Voltando na pergunta aqui que ele perguntava, é correto afirmar que o carro que chegará no primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino são, respectivamente. Então, quem chega primeiro, se eles estão com velocidade iguais? O que tem que percorrer 45 km ou o que tem que percorrer 65? Com certeza, o que tem que percorrer 45 km. Portanto, o carro 2. E o carro 1 vai estar quantos quilômetros? Então, se é 45 km, o carro 1 vai percorrer 45 e vai faltar essa distância aqui. Se era 65, ele já vai ter percorrido 45, então vai faltar 20 km. Então, o carro 2 é o primeiro a chegar e o carro 1 vai estar a 20 km. Então, ó, o carro 2 chega primeiro e o outro vai estar a 20 km do destino, tá certo? Portanto, alternativa a letra I. Vamos para o nosso 8º exercício. Um fio que estava preso entre dois postes perpendiculares ao solo, ambos com 6 metros de altura, se partiu. Então, estava assim e o fio se partiu. O pedaço maior foi esticado até o ponto A, conforme indica a figura. A distância x representada na figura mede, então ele quer saber essa distância aqui. Lembrando que ele falou que o poste mede 6 metros. E aí, ó, tá vendo que a gente consegue montar um triângulo retângulo? E novamente, para quem viu o exercício anterior, ó, a gente vai trabalhar com triângulo pitagórico, ó, porque 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10. Então, essa distância era fazer 4 vezes 2 e você chegaria em 8, certo? Mas mesmo assim, vou lá fazer Pitágoras aqui para vocês. Então, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Lembrando que hipotenusa é sempre quem está na frente desses 90 graus. E aí nós temos x ao quadrado mais 36 é igual a 100. E aí, passo o 36 que está somando para o outro lado, subtraindo, tendo x quadrado igual a 64. Como x está ao quadrado, o inverso do quadrado é a raiz. E a raiz de 64 é 8, como eu havia comentado. Então, aqui vale 8. Então, quanto que vale esse x que ele me pergunta? Ele falou que a distância entre os postes, ó, ele me fala aqui, ó, é 12 metros. Então, se daqui até aqui são 12 e essa parte só tem 8, ou seja, falta quanto aqui o x? Eu posso falar que essa distância é 4, já que 4 mais 8 dá 12. Então, você poderia pensar, equacionando isso, que x mais 8 era 12. E daí passaria o 8 para o outro lado, ficando x igual a 4 metros, tá certo? Então, alternativa letra B. Vamos aí para o 9º exercício, nosso penúltimo. Um construtor comprou 2 terrenos, A e B, ambos retangulares. O terreno A tem 25 metros de comprimento e sua largura tem 2 metros a mais do que a largura do terreno B. E o comprimento do terreno B é 4 vezes a medida de sua largura, conforme mostram as figuras. Então, aqui ele já coloca 25 de comprimento, essa daqui é a largura mais 2, a largura e 4 vezes. Ou seja, tudo isso que ele me disse aqui no começo do enunciado está colocado nas figuras. Sabendo que o perímetro do terreno B tem 10 metros a mais do que o perímetro do terreno A, é correto concluir que o perímetro do terreno B em metros é... Então, vamos passar isso daqui para matemática. O perímetro do terreno B tem 10 metros a mais que o perímetro de A. Então, eu posso falar assim, perímetro de B é igual a 10 metros a mais que o perímetro de A. Concordam? Então, só estou passando essa parte do enunciado para uma equação matemática.
E quem seria o perímetro do B? Vamos colocar aqui as outras dimensões já para sair direto. Se aqui embaixo é 4x, aqui em cima é 4x. Se essa lateral é x, essa também é x. Então, quanto que vale o perímetro de B? O perímetro de B é 4x, mais 4x dá 8x, mais 1x vai para 9, mais 1 vai para 10x. Então, o perímetro de B é 10x. E o perímetro de A? Se aqui era x mais 2, aqui também é x mais 2. E se aqui embaixo é 25, aqui é 25. Então, eu vou fazer que nem eu falei para você lá no começo. Vamos pensar primeiro no x para ganhar aí valores. X mais x dá 2x. E agora, nos numéricos. 25 mais 25, 50. Mais 2, 52. Mais 2, 54. Ok? E aí, equaçãozinha de primeiro grau, letras para um lado, números para o outro. Desse lado da igualdade, já temos o 10x, mas esse 2x vem para cá também. Estava positivo, vem negativo. E vai ficar 10 mais 54 aqui na parte numérica. Dando aqui 10x menos 2x, 8x. E 10 mais 54 é 64. E como eu quero x, o 8 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, nós temos x igual 64 dividido por 8. Portanto, x é igual a 8. Só que ele não me perguntava isso, né? Ele me perguntava, é correto concluir, que o perímetro do terreno B. Então, quem era o perímetro do B mesmo? Ó, a gente já tinha colocado aqui. Ó. O perímetro do B era 10x. Então, o perímetro do B é 10 vezes o x. E o x a gente acabou de encontrar o 8. Então, o perímetro de B é igual a 10 vezes 8, que dá 80. Tá ok? 80 metros. Portanto, a alternativa é a letra A. Tá certo? Esse foi o nosso 9º exercício. Agora a gente vai partir para o último. Vamos lá. Uma senhora costurou uma fita colorida ao redor de 2 toalhas de mesa, ambas retangulares, de medidas indicadas nas figuras. Aí, uma retangular de 1,60 m por 1,40 m e outra de 2,10 por 1,80 m. Sabendo-se que para fazer esse serviço foi utilizado um rolo com 15 metros de fita, pode-se concluir que, ao término deste trabalho, a quantidade de fita restante em metros foi... Então, ela tem 15 metros de fita, vai passar ao redor delas, das 2 toalhas, e eu quero saber quanto que restou. Portanto, o que eu vou pensar? Vou ver quanto que eu gasto de fita nas duas e vejo quanto que falta para 15 metros. Portanto, aqui, se embaixo tem 1,60 m, aqui em cima tem 1,60 m, e se nessa lateral tem 1,40 m, nessa também tem que ter 1,40 m. Ou seja, quantos metros de fita eu gasto aqui nessa toalha que eu vou chamar de A? Na toalha A eu vou gastar 1,60 m mais 1,40 m, que é a parte de baixo mais a lateral esquerda, agora a parte de cima e a lateral direita. Ou seja, no total eu vou gastar, isso dá 6 metros. 1,60 m mais 1,40 m dá 3, aqui vai dar 3 também, então fica 6 metros. Agora vamos ver na toalha B, quanto que eu gasto na toalha B. Vou até fazer de outra cor aqui para a gente ficar bem apto ao que está acontecendo. Se aqui é 2,10 metros, aqui em cima também é 2,10 metros. E se aqui é 1,80 m, aqui também é 1,80 m. Então ela vai gastar de fita para passar em torno dessa toalha, é o 2,10, que é a parte de baixo, mais 1,80, que é a parte da direita, os 2,10, que é a parte de cima, e 1,80, que é a parte da esquerda. Somando tudo isso, nós temos 2,10 com 1,80 dá 3,90, com mais 2,10 dá 6, com mais 1,80 vai dar 7,80. Ou seja, quanto que eu vou gastar de fio no total? De fita. Vai ser 6 metros mais 7,80, aqui ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, 0 mais 8 dá 8, 6 mais 7, 13.
Então, eu vou gastar 13,80 metros de fita. Só que ele perguntou o restante dos 15 metros. Então, para achar esse restante, basta eu fazer os 15 metros que eu tenho de fita, menos os 13,80 que eu vou gastar. Portanto, 0 menos 0 é 0. O 5 empresta 1 aqui, ó. 10 menos 8 dá 2. E 4 menos 3 é 1. 1 menos 1 é 0. Ou seja, 1,20 metro de fita que vai sobrar. Portanto, alternativa letra C, tá certo? Bom, espero que vocês tenham curtido. São 10 exercícios aí de bom nível na parte de geometria, tá certo? Não esqueçam de dar o like aí no vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhum, tá ok? Muito obrigado e ótimos estudos!